E a gente continua falando, né, sobre o aumento da expectativa de vida dos brasileiros e os cuidados que a gente tem que ter com a saúde para continuar vivendo bem, né, para chegar até os 77 anos com saúde. Para isso a gente vai conversar agora com o geriatra Rubens de Fraga Júnior. Ele já está aqui com a gente. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao TJ Aparecida. Gostaria que o senhor falasse para a gente, viver bem, exercício físico é fundamental. E o que mais? Então, na geriatria, nós temos um conceito de healthy aging, que é o envelhecimento saudável. Ele, na verdade, não é só um tripé, são 6 pés, né? Então, o primeiro seria comer com sabedoria, né? Que é alimentação à base de plantas, né? Dieta mediterrânea é um exemplo disso, né? Muita verdura, muito legume, nozes, se a gente conseguir comprar, né? E assim, peixe, frango, assado, grelhado, azeite de oliva, se é possível. Então, comer com sabedoria. Evitar o fast food, evitar o alimento saturado, gordura saturada. Segundo, a atividade física é importantíssima, né? Então, hoje a gente fala em lanches de exercício, né? O que seria isso? Ficar sentado é um novo cigarro. Quando a gente fica sentado muito tempo, é o mesmo efeito, porque altera a pressão arterial, sobe e a glicemia aumenta também. Então, a cada 30 minutos, levantar, fazer pelo menos não precisa ser um polichinelo, mas fazer algum movimento, alguma atividade de 5 minutos, né? Ou se não, como foi feito na matéria, você ir para a academia mesmo e malhar, fazer atividade física, porque você evita, quando você levanta pequenos pesos, você evita a sarcopenia. Sarcos do grego, carne, penia, diminuição. Então, você consegue, né, através de pequenas elevações de pesos, você consegue melhorar tua massa magra, que é muito importante porque previne a síndrome da fragilidade em idosos. Ninguém fala quase nisso em sarcopenia, que muito pouco gente sabe o que é isso, mas é a perda da massa magra, que aumenta o risco de quedas em idosos, aumenta o risco de vários desfechos. Terceiro, sono. Ter pelo menos 7, 8 horas de sono, né? Acordar de manhã refrescado, né? Tive uma boa noite de sono, né? Travesseiro legal, colchão legal, né? E eu acordei bem, né? Quarto, resiliência. A resiliência é aquela propriedade, né, que a gente tem na nossa calça de moletom, né? Quando a gente estica demais, né? O elástico não volta, né? Falta resiliência. Então, a resiliência é muito importante, que é exatamente essa maneira que a gente reage aos estresses do dia a dia, né? Até eu posso ter mais um tempinho, não? Por favor. Rubens, fique à vontade. Então, tem uma metáfora que é muito legal na psicologia, que é a metáfora do dente de leão com a orquídea. O dente de leão, quem não conhece, é aquela florzinha amarela que cresce no nosso jardim. Ela dá em tudo quanto é lugar e depois ela tem uma semente que é voadora, né? O dente de leão. E ele é um exemplo de resiliência, porque ele cresce no deserto, ele cresce no pântano, ele cresce no asfalto e ele cresce no nosso jardim. Então, ele tem alta resiliência, ele tem capacidade de resistência aos estressores, né, aos eventos do dia a dia, né, as tensões, ansiedade, né? E do outro lado, a gente tem a orquídea. O que é a orquídea? É uma flor muito sensível. A gente precisa, às vezes, para desenvolver ela, colocar ela numa redoma, colocar ela num lugar que ela tenha umidade, temperatura adequada, né? Não tô falando aqui que, às vezes, a pessoa sensível, né, ela não é uma pessoa bacana, ela é muito legal. E ela pode desenvolver até um envelhecimento muito mais saudável do que, às vezes, o dente de leão, né? Bom, daí nós temos a questão do propósito de vida. Os japoneses de Okinawa, eles falam muito nisso. Lá em Okinawa, uma ilha no sul do Japão, a gente tem a maior parte de centenários, né? Pessoas com mais de 100 anos vivendo
E o propósito de vida é aquele motivo para você se acordar de manhã, né, e levantar da cama. Hoje é o dia, eu vou praticar atividade física, ou eu vou fazer algum tipo de trabalho voluntário para a comunidade, né? Então, isso é o propósito de vida. Eles chamam de Ikigai lá em Okinawa. E, por fim, eu acho que evitar a substância tóxica, né? Então, que é o tabaco, né? A gente sabe que o tabaco não tem nada a ver com envelhecimento. Então, se você começar a pré-contemplar a ideia de parar de fumar, é muito importante, né? E a questão de mesmo substâncias como o álcool, né? Procurar evitar usar o uso abusivo de álcool, né? Então, acho que esses 6 pilares, viu, Letícia, né? Eles contemplam o envelhecimento saudável, né? O healthy aging, né? É isso aí, Rubens. Acrescento também o seu Joaquim, lá o pipoqueiro da nossa reportagem, para não se preocupar muito com a vida, né? Manter a mente mais sadia. Isso também ajuda muito no envelhecimento saudável. Muito Sem obrigado, dúvida. viu? Muito Sem obrigado dúvida. pela sua participação aqui no TJ Eu que Aparecido. agradeço o convite, estou à disposição. Muito obrigado a todos os telespectadores e a vocês. Boa Um abraço, tarde. senhor. É isso aí.